juntos. Isso tem que ser uma cláusula do novo Pacto Federativo. O que acontece se amanhã subiu o nível do mar e 80% da população brasileira vive na costa? E nós vamos ver milhões de brasileiros fugindo para as montanhas, em São Paulo tentando subir, de Santos para a cidade de São Paulo, no Rio, cariocas, niteroenses, todo mundo tentando subir para Petrópolis, Teresópolis, milhões de pessoas, estradas engarrafadas. Como é que vai ser isso se houver um desastre ambiental? Como é que vai ser isso se houver uma calamidade, ¿Será esto un susto más o realmente tenemos que pasar un cataclismo? Yo me pongo a enumerar por la cual tenemos que pasar la humanidad. Es una cosa desastrosa nunca vista. Porque se habla mucho del continente Atlántico, pero eso es un pálido reflejo para lo que nos toca a nosotros en esa era. Ese gran cambio es humano, además es a la Tierra, porque indica un cambio de polos. Es geofísico y humano. Geofísico y humano. Y se habla de que va a haber un cambio de los polos magnéticos de la Tierra. Son tantas las cosas que lamentable la humanidad no está preparada. Em 5 nações. Mas note bem, isso seria a consequência de uma guerra nuclear antes de 2019. Mas o Chico não afastou que, neste período de 2019 até 2057, que nós ainda teríamos grandes transformações, principalmente no campo geológico da Terra. Então, é possível, segundo a informação de Chico Xavier, que nós colhemos não somente do que ele falou comigo, mas como eu conheço muita gente que era amiga dele e amiga minha, nós cruzamos as informações, né? Sim. Entre várias pessoas. Eu vou citar aqui o nosso amigo Carlos Bacelli, de Uberaba, o nosso amigo Dirceu Abdala, de Goiatuba, em Goiás, né? O nosso amigo Nubor Facuri, de Campinas, os nossos amigos do Grupo Espírita da Fé de Niterói, os filhos do casal Lineu e Helenir Meirelles, os nossos amigos também do interior de Franca, filhas e descendentes de Dona Leonor Gomes. Enfim, são vários e vários os relatos da família Anuoto, de Belo Horizonte, da família de Martins Peralva, de Sergipe, que residia em Belo Horizonte, de Arnaldo Rocha, enfim, tantas pessoas que a gente vai colecionando informações, né? A família Tavares de Campos, no Rio de Janeiro, os amigos de Chico Xavier em São Paulo, que são várias famílias. Então, a gente cruzando os dados, né, do que o Chico falava, porque eu chego a pensar o seguinte: o Chico era um estrategista fabuloso, porque ele não falava tudo com uma pessoa só. Ele não dava toda a verdade para uma pessoa só. Ele espalhava a verdade como num tabuleiro de xadrez, dando a cada um de nós uma peça do jogo, sabendo que no futuro nós iríamos nos reunir, conversando entre nós, para fazer com que essas peças desse jogo futuro da humanidade fizessem sentido. Compreende? E hoje eu vejo maravilhado, aliás, eu tenho que parabenizar aqui o nosso amigo Marco Paulo Benuti de Espírito, que justamente
reunindo essas peças do tabuleiro de xadrez, espalhadas aí pelas mensagens do Chico, de Emmanuel, em 199 trechos de entrevistas e mensagens de Chico Xavier, dadas por 22 espíritos, acabou escrevendo 2 livros sensacionais que eu recomendo a você. O primeiro é o Apocalipse segundo o Espiritismo, e o segundo é o Apocalipse, o Espiritismo no centro da revelação. E o que nós vamos concluir daí? Nós vamos concluir que está faltando realmente algum evento extraordinário que deve acontecer entre o hoje, em 2022, até 2057, que vai mudar a face do planeta Terra. E, especialmente no relato da nossa amiga Susana Maia Mouzinho, que foi entrevistada, inclusive, na televisão, no programa televisivo, pela nossa amiga Nena Galves, de São Paulo, e a própria dona Susana nos contou esse relato, contou também ao casal Malab, nossos amigos Carlos e Jussara, aqui do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Nós ouvimos isso dela, esse testemunho dela, da fala do Chico, que em algum momento, ainda na década de 20, agora, nós teremos um grande cataclismo terrestre que mudará a face do planeta. Especialmente fará sofrer muito as cidades costeiras, e que o lugar que mais vai sofrer será a Europa. E a Europa realmente parece que paira sobre a Europa um resgate coletivo extraordinário que eles ainda não cumpriram, apesar de terem sofrido muito, 2 grandes guerras no seu solo, agora, mais recentemente, essa guerra russo-ucraniana, levando mais sofrimento aos europeus. Enfim, paira sobre o nosso futuro algum tipo de terremoto profundo nos oceanos que causará tsunamis devastadores e que pode, sim, redesenhar a vida no planeta Terra. E quem sabe aí também nós veremos o Brasil sendo, não nesse caso invadido, como seria no caso da guerra nuclear, mas talvez o Brasil recebendo fraternalmente grandes correntes migratórias do exterior. E é interessante que existe uma entrevista que o Espírito de Emmanuel respondeu, através do Chico Xavier, a uma comissão de espíritas da cidade de Curitiba, em 1957, em Pedro Leopoldo. E lá nessa entrevista, que depois foi publicada no livro Caderno de Mensagens, e depois no nosso livro, meu livro com a doutora Marlene Nobre, Não Será, em 2012, e reproduzido também na nova versão que se chama, editado pela Folha Espírita de São Paulo, editora Fé, que se chama 2019, o ápice da transição planetária. A gente transcreveu trechos dessa entrevista do Chico Xavier e do Espírito de Emmanuel, respondendo às perguntas dos espíritas curitibanos. E lá, o Emmanuel, curiosamente, fala uma coisa assim: o Brasil tem capacidade para asilar. Olha bem, asilar é o quê? Qual que é o verbo asilar? É dar asilo. Você dá asilo a quem vem de fora, correto? E ele dá um número surpreendente. Ele fala assim: o Brasil tem capacidade de asilar 900 milhões de habitantes. E ele ainda conclui: até hoje, o desenvolvimento da nação brasileira tem se fixado muito nas zonas costeiras. E ainda há vastos continentes
de terra improdutiva ou de terra desabitada em nosso interior, que com a chegada desses asilados poderá ter um grande impulso desenvolvimentista. Veja bem, pode ser que seja depois desse grande cataclismo. Sim.